Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudade pessoal de vocês. Eu falei muitas vezes que logo logo nós estaríamos professor e aluno frente a frente, já se passaram alguns meses e isso não aconteceu. Eu espero que nos próximos dias nós possamos matar essa saudade de estarmos frente a frente, professor e aluno. Mas enquanto isso não acontece, sejam bem-vindos a mais uma aula remota, não é? Como nós estamos chamando esse momento. Nós estamos hoje falando sobre o terceiro módulo, né? Ou módulo 3, como vocês queiram. E nesse primeiro momento nós falaremos, né, sobre a Europa. Nós falamos um bom tempo sobre a Ásia, continente asiático. E nesse momento agora nós falaremos um pouco sobre a Europa. Então nós vamos ver uma visão geral da Europa. Nós não vamos particularizar nada da Europa, né? Tipo a hidrografia e especificamente. Vamos falar da hidrografia também, mas não especificamente, né? Da população, não vamos falar agora, né? Da economia também não. No decorrer das nossas próximas aulas nós vamos particularizar, né? Falar em detalhes sobre esses assuntos que eu já adiantei aqui. Nesse primeiro momento nós vamos falar sobre a Europa de uma maneira geral, ok? Então, a Europa, para quem não sabe, e eu sei que vocês já sabem disso, né? Foi o berço do capitalismo, né? Foi o início da Revolução Industrial, né? A Inglaterra, o primeiro país a se desenvolver, né? Foi onde iniciou a Revolução Industrial, na Inglaterra, né? Foi onde ocorreu a introdução do socialismo, né? Primeiramente na Rússia, né? Palco da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ok, pessoal? Ocorreu também na Europa ocorreram mudanças geográficas, né, no século XX, mudanças assim bem drásticas mesmo, né? Bem marcante. Influência geopolítica, né? Essas mudanças geográficas, elas ocorridas no século XX, elas influenciaram a Europa geopoliticamente, né? A União Europeia faz parte aí da Europa, lógico, né? E os blocos econômicos, né? Outros blocos além da União Europeia. Também, países com elevado nível socioeconômico, né? A Europa tem aí uma boa parte dos seus países, se não vamos dizer assim, uma grande parte, né, dos países europeus são considerados aí com elevado nível socioeconômico. Principalmente a Europa Ocidental, que é a que nós vamos falar na nossa próxima aula, né? Milhares de imigrantes, muitas pessoas migraram para a Europa, né? Mas também a Europa mandou muitas pessoas para outros países, inclusive aqui para o Brasil, ok? Também na Europa, a gente pode dizer que há um baixo índice de natalidade, ok? Isso eu já falei para vocês em algum momento, que a Europa tem um baixo índice de natalidade, ou seja, nasce poucas crianças na Europa, especificamente em alguns países, né, como a Alemanha, a França, a Itália. Esses países chegaram a ter até um déficit negativo de nascimentos em relação às mortes, né? Ou seja, morria mais gente do que nascia. E aí gerou na época um déficit no que diz respeito à natalidade. Extensão territorial, mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem, falando do Brasil aqui um pouquinho, né? O Brasil considerado um país continental porque a extensão territorial do Brasil são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados aproximadamente, se aproxima aqui da Europa, né? Que é um continente. E é mais ou menos igual à Oceania, né? Com 8 milhões e alguns mil quilômetros quadrados. Também estende-se do Oceano Atlântico aos Montes Urais. Os mares mais importantes da Europa: o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Adriático, o Mar do Norte, o Mar Báltico, o Mar da Noruega, o Egeu e o Cáspio. E possui 3 grandes ilhas: a Grã-Bretanha,
a ilha da Irlanda e a ilha Islândia. Litoral bem recortado, com vários acidentes geográficos. E a Rússia é o país afetado por temperaturas muito baixas. A Rússia a gente percebe aí que é afetada com altas temperaturas, né? Ou, aliás, com baixas temperaturas, por estar próximo aí do Polo Norte, né? Possui várias penínsulas, e uma delas é a Península Escandinava, na Noruega e na Suécia, a Península Jutlândia, na Dinamarca, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, a Península Itálica, né, na Itália, e a Península Balcânica, nesses países aí, na Bulgária, na Croácia, na Bósnia, na Herzegovina, na Sérvia, Montenegro, Macedônia, ok? Turquia, Grécia e Albânia. E olha só, um pouquinho aí sobre o relevo e hidrografia do continente europeu. Predominam baixas altitudes. A maioria do território tem altitudes inferiores a 200 metros de altitude. Okay? Possui também cadeias montanhosas com 4.000 metros, os Alpes, e 5.000 metros lá no Cáucaso. Okay? Formação de planaltos, cadeias de montanhas, planícies e depressões. E a hidrografia? A hidrografia, né, tem os rios com grandes volumes de água, servem como vias de transporte. Alguns rios aí da Europa são navegáveis, né? Principais rios são Danúbio, Volga e o Reno. Olha só, gravem isso aí, principais rios. São muitos os rios na Europa, mas nós destacamos aqui 3 nesse primeiro momento: o Danúbio, o Volga e o Reno, ok? E o Danúbio, algumas características do Danúbio: tem sua nascente na Alemanha, atravessa um grande número de países, serve de limite entre alguns países, principal rio de 3 importantes capitais: Viena, Budapeste e Belgrado. Viena é a capital da Áustria, Budapeste é a capital da Hungria e Belgrado é a capital da Sérvia. Ok? Essas 3 capitais, o rio Danúbio, ele é muito importante para estas capitais. É via de ligação entre a Europa Ocidental e a Oriental, né? O rio Danúbio, ele é uma via aí de grande importância entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. O rio Volga, mais extenso do continente, é navegável em grande extensão. Congela em boa parte do ano. Já pensou, pessoal? Um rio congelado em boa parte do ano. Isso é muito interessante isso, né? Isso ocorre com o rio Volga, né, ali no continente europeu. E o rio Reno? O rio Reno, pessoal, ele liga a Europa Central aos Países Baixos. Separa a Alemanha da França, corta a principal região industrial da Alemanha, né, o rio Ruhr, maior complexo industrial da Europa, onde estão construídas aí algumas usinas hidrelétricas, né? E tem ligação também com vários outros rios. O Porto de Roterdã, por exemplo, com grande movimento mundial, localiza-se na foz do rio Reno. Ok? Então, gente, nesse primeiro momento, é o que a gente tem, ou tinha, para falar sobre a Europa, né? Nós teremos aí um longo tempo, né, nesse segundo semestre, né, para falar sobre a Europa e sobre outros conteúdos aí do terceiro e quarto módulo, ok? Então, eu queria lembrar a vocês, aqueles que ainda estão com pendência, no que diz respeito à quarta avaliação, muitos de vocês ainda, eu creio que aqui no 9º ano, a metade ainda não concluiu a atividade, né? Ficaram de férias aí alguns dias, né? Antes das férias já ficou aí uma semana sem atividade, ou pelo menos sem a gente mandar atividades, né, para vocês. No meu caso, eu posso falar isso. E mesmo assim, alguns alunos ainda não concluíram as suas atividades. Portanto, eu peço aqui que vocês coloquem as suas atividades aí para concluir
para que a gente possa concluir a quarta nota de vocês. Então, como disse, no primeiro momento era isso que a gente tinha, ok? Fiquem com Deus, fiquem na paz, que Deus nos abençoe e tchau, tchau, até a próxima.